A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a relação de José e Jesus Cristo, uma comparação tipológica. Tipologia cristã é uma doutrina ou teoria relativa à relação entre um personagem do Antigo Testamento ao outro do Novo Testamento. A tipologia era frequentemente usada entre os cristãos antigos, onde o tipo ou o antitipo seriam representados em posições constantes. Eventos pessoais ou declarações no Antigo Testamento são vistos como tipos ou prefigurados ou substituídos por antitipos, eventos ou aspectos de Cristo ou de sua relação descrita no Novo Testamento. Na versão mais completa, a teoria da tipologia, todo o propósito do Antigo Testamento é visto como meramente a provisão ou cumprimento do que era revelado através da vida do indivíduo ou pelos atos e acontecimentos no Antigo Testamento. José representa claramente esse aspecto tipológico de Cristo no decorrer da sua vida. José, cujo nome significa que Deus acrescente, era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Seu nome reflete o papel de uma vida na nação de Israel. A sua vida, suas atitudes, as virtudes, as amarguras e sofrimentos expressam claramente a vida e o ministério de Jesus Cristo mais tarde. Então vamos falar um pouquinho sobre a genealogia. José nasceu na época que Jacó ainda trabalhava para Labão, irmão de Rebeca, sua mãe, e descendente de Naor, que era irmão de Abrão. Então vamos lá, Gênesis 11, 26. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e Arã. Gênesis 11, 27. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Rebeca, Gênesis 24, 24. E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Gênesis 24, 29. Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Rebeca foi que casou com Isaac, filho de Abrão. E teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 24. E cumprindo-se seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. Gênesis 25, 25. E saiu o primeiro ruivo e todo peludo como com vestes cabeludas. Por isso chamou seu nome Esaú. Gênesis 25, 26. E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Jacó casa com Raquel, mas antes disso, Labão o engana e ele casa primeiro com Leia. Labão era irmão de Rebeca. Gênesis 29, 28. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta, com Leia. Então lhe deu Labão por mulher Raquel, sua filha. Nascimento de José. Gênesis 30, 22. E lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Gênesis 30, 23. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. No Gênesis 30, 24. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. José significa que Deus acrescente, Ele foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Seu nome reflete o papel da sua vida na nação de Israel. José nasceu na época que Jacó ainda trabalhava para Labão, seu sogro. E ele, Jacó, pediu para Labão para ir embora para a terra de seu pai. Gênesis 30, 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Então aqui vamos começar a história de José e relacionar a vida dele com o ministério e a vida de Jesus Cristo. Começando aqui pelo Gênesis 37, 1. Então começa a história de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37, 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos.
Então vamos à primeira relação. José teve a primeira revelação divina. Gênesis 37:5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. 37:6. E disse-lhe José: ouvi e peço a vós este sonho que tenho sonhado. 37:7. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os nossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 37:9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Esse sonho era as revelações divinas dadas a José ainda quando ele era jovem. Vamos lá, Jesus, Lucas 2:40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Quando José e Maria voltavam para casa, viram que Jesus não estava ali com eles. E voltaram a Jerusalém para procurá-lo, e depois de 3 dias o acharam no templo. Lucas 2:46. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentados no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2:49. E ele, Jesus, lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Vejam que tanto José como Jesus foram agraciados por Deus em sua juventude. Daqui por diante iremos ver a relação de José e compará-los com a vida de Jesus Cristo. Segundo item, o pai de José manda-o a seus irmãos. Gênesis 37:13. E disse, pois, Israel, Jacó, que já tinha trocado o nome para Israel, agora ele chamava mais Israel, não mais Jacó. A José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. 37:14. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Então, Deus também enviou Jesus a Israel, Israel já seus irmãos, o seu povo, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 1,11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como irmão de José, não o receberam, mas sim os odiavam cada vez mais. Então veja que o povo ainda não gostava de Jesus. O próprio povo judeu, os irmãos de Jesus. Terceiro item, os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Então veja também que houve uma conspiração para matar a José. Gênesis 37:18. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. Então, quando José estava indo lá para Siquém ver o que os seus irmãos estavam fazendo, quando eles viram, eles falaram: lá vem o sonhador, vamos matar ele porque ele vai contar para o nosso pai o que nós fizemos. Então, conspiraram e mataram. Os judeus, irmãos de Jesus, também conspiraram para matá-lo. João 15:16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. Então veja que também os judeus também procuravam matar Jesus porque ele fazia as coisas no sábado. E os judeus ainda até hoje guardam o sábado. Então, o quarto item, José era amado pelo seu pai. Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Só até aí, só a parte A.
Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então veja que eles ficaram aborrecidos com o pai, porque o pai amava mais a José do que os outros irmãos. Jesus também era amado pelo Pai. Lucas 3:22 diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz dos céus e dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho comprazido. Mateus 3,17 diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então veja que Deus, né, estava ali alegre com o seu filho, né, como também Jacó também, né, gostava, amava a José. O quinto item: José cumpria a vontade do pai. Veja que ele fazia a vontade do pai, como Jesus também cumpria a vontade do pai, né? Gênesis 37:14. E ele disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Jesus realizou a vontade do Pai. Né? Lucas 22:42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ali, quando Jesus estava ali, já orando, né, perto de ser já levado preso, ele estava ali orando e estava ali, o suor dele estava pingando gotas de sangue, porque era o peso de todo o mundo do pecado, todo mundo estava nos seus lombos. E ele, naquela hora, ele também falou: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Quer dizer, ele também ali, como homem, sentiu as dores que iria passar, né? Mas ele em seguida disse, né, que seja feita a sua vontade. Quer dizer, ele obedecia ao Pai. Como José também obedecia à risca o seu pai, né? O item 6, José tinha uma túnica ou uma capa, Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que o seu filho, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então essa túnica representava, de várias cores, representava o governo sobre os outros. E como José era o 11º, os outros irmãos não o aceitavam, né, ser governado por José, que ainda era uma criança, tinha aí 17, 18 anos, com o tempo já estava passando, né? Então veja que Jacó pôs ele como governante sobre os irmãos. Lá em Gênesis 37:31, então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Você vê que eles, para enganar o pai, falou que tinha um animal, tinha matado a José, e eles acharam só a túnica, né, ali cheia de sangue, porque eles odiavam José e já tinham vendido José, né, para os ismaelitas, né? Vamos lá, Jesus tinha uma túnica também, que era uma capa, né? Salmos 22:18. Reparte entre as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Essa é uma profecia de Davi, do Salmos 22:18. Mateus 27:35. E havendo o crucificado, repartiram suas vestes e lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Então, a mesma coisa, né? A túnica de Jesus também estava manchada com o seu sangue, né? O sangue que foi derramado para a salvação de muitos. A sétima, né, comparação. José foi vendido por seus irmãos. Gênesis 37:28. Passado, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, que eles tinham jogado José no poço, né? E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Jesus também foi vendido por seus irmãos, né? Você veja que Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus e o vendeu, né, por algumas moedas. Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes
dos sacerdotes. No 26:15, Mateus 26:15, ele disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. Você veja, o que vocês vão me dar para me te entregar a Jesus? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época. Veja que Jesus foi vendido a preço de escravo. José foi vendido por menos ainda, né? Por 20 moedas de prata. No Mateus 26:16 disse assim: e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Então, veja que Judas ali estava buscando uma oportunidade para entregar, até que ele disse onde Jesus estaria, né? Depois da ceia que eles tomaram ali, a primeira ceia, né? Tomada, se fala a última, mas foi a primeira ceia tomada ali com os discípulos de Jesus e Jesus Cristo. E foi quando Judas o entregou. Amém? Então, até aí, o oitavo item, nós vamos deixar para a segunda parte, né? Porque são muitos, são 20 itens ao todos comparativos, né? Da tipologia entre Jesus Cristo e José. Então, que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr o joinha, né? Para mim saber se vocês estão gostando. Compartilhe com seus amigos e não esqueçam de se inscrever, para que podemos divulgar cada vez mais o Evangelho, né, do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.